Doutor Alexandre, o defensor público que aparece na reportagem, ele admite que a videoaudiência, como o doutor Herbert gosta de falar, ela é admissível, é boa quando é para beneficiar o réu. A OAB tem uma posição oficial e qual a posição do senhor a respeito dessa videoaudiência? A OAB ainda não se manifestou de maneira oficial. Nós temos alguns comentários da parte do presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio D'Urso, agora recentemente do Dr. Marcos Vinícius, que é o nosso presidente da Frente Parlamentar. Em ambas oportunidades, o entendimento desses advogados, que são inclusive criminalistas, foi contrário à ideia, entendendo o doutor D'Urso de que essas audiências deveriam ser realizadas apenas para efeito de precatória e para atos de depoimento contra bons antecedentes. E recentemente, esse doutor Marcos Vinícius, que é conselheiro federal da OAB do Piauí, se manifestou favorável à decisão do Supremo, no sentido de que ela estaria resguardando o princípio da ampla defesa. Eu sou voz dissonante em relação a esses comentários. Eu contextualizo a situação de uma maneira um pouco mais ampla, até porque acabei de escrever um livro acerca de práticas processuais por meio eletrônico. Então, consigo enxergar o momento que nós estamos vivendo como sendo um momento de transição. Um momento em transição onde há uma quebra de paradigma. Transição tecnológica, fundamentalmente, né? Transição entre atos que eram atos formais, processuais, que antes eram necessariamente praticados de forma presencial e que agora passam a ser praticados à distância. Então, desde o advento da Lei 11.419, conforme o Dr. Herbert falou, em março do ano passado, nós desencadeamos uma série de procedimentos que são realizados por meio eletrônico com a substituição do papel e da presença física do advogado durante o ato. Mas mesmo em relação ao uso de tecnologias mecânicas, por exemplo, como é que foi a passagem na justiça, no judiciário, da pena, da caneta para a máquina de escrever? Pois é, eu fiz inclusive essa pesquisa e é bem interessante. Na década de 30, nós passamos por uma situação idêntica ao que nós estamos vivendo agora. Talvez agora esteja sendo mais impactante, porque nós estamos desmaterializando os autos judiciais e nós estamos praticando atos não presenciais. Mas na década de 30, nós tivemos julgados os tribunais de justiça de Minas e de São Paulo que consideraram nulos acordos que haviam sido datilografados. Isso porque a legislação da época preceituava que os magistrados deveriam redigir as decisões. E, num primeiro instante, os tribunais entendiam que redigir era um ato privado do juiz que não poderia ser otorgado a uma secretária que iria datilografar, que tiraria essa pessoalidade do ato. Então, eu vejo muita semelhança do que está acontecendo, do que aconteceu em 1930 e do que está acontecendo agora. A primeira reação é contrária, porque o direito é formalista. Mas, aos poucos, na medida que essa tecnologia participa do nosso cotidiano... Como disse o Caetano, a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, né? Exatamente. Nós vamos detalhar... Toda inovação assusta, mesmo as boas. Perfeito. Nós vamos detalhar isso no próximo bloco. Okay. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. O Via Justiça está de volta, debatendo hoje os prós e os contras da utilização da videoconferência nos processos judiciais. Nossos convidados são o advogado Alexandre Ateniense, que é presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Federal da OAB, e o doutor Herbert José Almeida Carneiro, que é juiz da Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte. Doutor Herbert, o doutor Alexandre, nós terminamos o bloco anterior com o doutor Alexandre lembrando das mudanças, né, da transição tecnológica no judiciário. O senhor acha que a questão que se coloca nesse momento é exatamente essa, de um entendimento, de uma compreensão de que o mundo está mudando e que a justiça tem que ir assimilando essas transformações? Com certeza, Manel. A gente diz no jargão popular,
enquanto a criminalidade organizada anda tecnologicamente utilizando os meios os mais avançados, não é possível que a justiça, que os atos judiciais ainda estejam presos a aspectos meramente formais. É lógico, e eu sou um adepto dessa ideia de que o processo penal, ele deve estar, como o direito penal em si, deve estar interpretado sempre à luz da Constituição Federal. É fundamental, sob pena de nulidade, aí sim, do processo penal, que se garanta ampla defesa, que se garanta contraditório, que se garanta o devido processo legal, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, mas isso é possível fazer com a adoção da tecnologia. Eu meditava ontem sobre esse tema e me lembrei de um fato. Na época eu era advogado e me lembro de que a dificuldade que foi para a introdução do fax na justiça brasileira. A jurisprudência demorou a solidificar um pensamento, um entendimento para que o documento reproduzido via fax fosse introduzido. E olha que faz só 9 anos que a lei do fax, que é a lei que transmite peças por Exatamente. Por via de houve a necessidade de uma lei específica para isso? A lei 9.800. Posteriormente veio. Eu acho que não havia nem necessidade dessa lei pela a solidificação da própria jurisprudência. Mas aspectos, naturalmente, do ponto de vista tecnológico mesmo, importaram na construção dessa Essa lei foi um marco regulatório do uso da tecnologia da informação no processo. Eu diria que é o marco inicial. Exato. 9.899. Essa lei ainda continua em vigor. Alguns tribunais regulamentaram essa lei, colocam ainda em prática, e também há a possibilidade nessa lei de usar outro meio de comunicação. Voltando à questão da videoaudiência ou videoconferência, doutor Alexandre, o Supremo já havia tomado algumas decisões anteriores, também anulando processos, né, por conta da questão do direito de defesa. Mas dessa vez foi a primeira vez que ele considerou a questão da constitucionalidade, não é isso? Exato. Essa é a novidade desse processo, Sim. dessa decisão de agora? Nós já tínhamos anteriormente uma decisão da relatoria do ministro César Peluso, que anulou um habeas corpus de um acusado que havia cometido um homicídio. Exatamente. Culposo. E agora nós temos uma sinalização de que este assunto da videoconferência tem que ser tratado por legislação federal. É bom que se diga o seguinte: a legislação que eu havia mencionado no bloco anterior, a 11.419, não trata do uso da videoconferência. Daí nós temos hoje 3 projetos de lei em tramitação sobre este tema, que requer a necessidade de uma lei federal. Então, nós temos que afastar a possibilidade, segundo o Supremo, de que um determinado Estado possa criar uma legislação específica sobre o tema, ou que esse tema venha a ser tratado como uma norma de organização judiciária. Nesse ponto, doutor a discussão, Manel, a discussão no Supremo Tribunal Federal deu-se num score de 9 votos a 1, no entendimento... Voto vencido da ministra Ellen? Exatamente, o voto vencido da ministra Ellen, entendendo que a questão era meramente procedimental e que poderia, sim, ser regulamentado por lei estadual. O ministro de Direito sustentou que era regra de processo e que, em sendo regra de processo, a necessidade, por previsão constitucional, de competência privativa e exclusiva da União para, naturalmente, alterar, se assim fosse, o artigo 185 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o artigo 185 prevê exatamente essa possibilidade, esse direito do réu de estar presente, um juiz, na presença física de um juiz, o juiz tem que estar presente fisicamente para que ele tenha o direito, garantido o direito da livre expressão na construção da sua autodefesa. Quer dizer, nós temos hoje um interrogatório, posteriormente à Lei 10.792, que tomou uma feição muito, à luz da Constituição Federal, tomou uma feição de autodefesa. Você tem um interrogatório hoje dividido em 2 partes. Primeiro, você levanta situações, num primeiro momento do interrogatório, de circunstâncias pessoais do cidadão. É aquilo que a gente chama do perfil psicossocial do cidadão. E numa segunda parte, realmente as circunstâncias do fato, são as provas que circundaram aquele fato que está em apuração
naturalmente, quer dizer, sobre a pecha essa definição do perfil do acusado não depende apenas de uma audiência, de um contato de 1 hora, de 2 horas, seja lá o que for, do juiz